Nessa semana nós lemos a Parashá Hayei Sará. A Parashá começa falando do falecimento de Sará, a nossa primeira matriarca, e Avraham Avinu, agora nesse momento difícil, ele ainda precisa procurar algum lugar aonde enterrar a sua esposa falecida, e ele quer enterrar ela num lugar especial chamado Me'arat HaMachpelah. Ele descobre que o dono desse lugar se chama Efron dos Bnei Het, os Hititas. Então ele vai conversar com os Bnei Het para tentar ajudar a convencer o Efron a vender essa terra para poder enterrar Sará. E no final das contas o Efron ele começa oferecendo de graça. Imagina, você é um homem de Deus, eu te dou a terra de graça. O Abraham insiste e o Efron ele acaba cobrando 400 moedas, era um valor absurdamente alto. Está aproveitando que agora o homem está lá na frente dele querendo enterrar sua esposa e ele cobrou uma fortuna por aquele pedaço de terra, mas Avraham Avinu, sem nenhum questionamento, ele paga mesmo aquele valor abusivo. Interessante a gente perceber que o nome de Efron, ele aparece várias vezes aqui na nossa Parashá, mas justamente no momento da venda, no momento que ele vai receber essas 400 moedas, o nome dele aparece faltando uma letra. Fica faltando a letra Vav. Então, por que justamente aqui na venda, essa letra ela está faltando? Urashi, comentarista da Torá, fala que, infelizmente, o Efron é daquelas pessoas que falam muito e fazem pouco. Ele começa falando que ele vai dar terra de graça e, no final, cobra um valor abusivo. Era melhor ter ficado quieto, já ter cobrado, do que aos olhos de todo mundo querer mostrar que ele é tzadik e no final das contas cobrar de uma pessoa que está numa situação agora muito difícil e ele vai aproveitar essa situação para cobrar um valor abusivo. Então Rashi fala, a diminuição de uma letra é para mostrar o quanto essa pessoa ela fala demais, mas na hora de fazer ela não faz nada. Mas tem um outro comentarista chamado Balaturim. Balaturim fala uma ideia impressionante. O nome Efron, a gemátria, o valor numérico, descontando a letra Vav, é 400. Olha que incrível, o mesmo valor que ele cobrou no campo, 400 moedas, é o nome Efron, descontando a letra Vav. O que isso ensina pra gente? O Efron, no momento que ele recebeu aquelas 400 moedas, aquilo virou a essência dele. Infelizmente, ele caiu num dos maiores Yetzer Hará que a gente tem, nossa má inclinação de achar que nossos valores verdadeiros não são os valores espirituais. Ele começou a achar que o valor verdadeiro dele são os valores monetários. É o quanto ele tem de dinheiro. Agora ele se sente que ele é alguém que vale 400 moedas, ele acha que agora ele é alguém melhor, porque ele está associando a essência dele com o quanto ele tem de dinheiro. Isso é uma queda espiritual que a gente vai sentindo desde a época de Adam Arishon, quando Adam ele cometeu o erro, ele não cumpriu a vontade de Deus, ele caiu espiritualmente. Originalmente Adam ele tem uma consciência plena que ele é um ser espiritual. Depois da queda, ele começa a se associar como um ser material. A gente já não entende que o meu eu verdadeiro não é esse corpo material que é finito, ele não é o nosso eu verdadeiro. Nosso eu verdadeiro é a nossa alma que é infinita, que é uma parte do Criador do mundo. Mas infelizmente, quando alguém pergunta quem é você, ou quando alguém está passando mal, fala assim, eu estou me sentindo mal. Não sou eu que estou me sentindo mal, o meu corpo está sentindo mal. Quem é você? A gente aponta para o nosso corpo, esse não é você, esse é o seu corpo finito, o seu eu verdadeiro, essa alma que agora está guardada dentro do corpo, mas ela tem a sua essência eterna, enquanto o corpo ele é finito. Infelizmente a gente vai vivendo uma vida inteira associando os nossos valores e a nossa existência como algo só material, algo monetário, ao invés de entender que a gente veio aqui para investir justamente nos valores espirituais. Por que justamente a letra Vav foi tirado aqui de acordo com a explicação do Balaturim?
Por que a letra Vav e não alguma outra letra do nome? A letra Vav, ela representa conexão. Vav significa junção. Quando a gente vai ligar duas palavras do hebraico, falou isso, vê isso. Quer dizer, o vê é o que liga duas coisas. E o próprio nome da letra Vav, Vav significa um gancho, o gancho que faz a conexão entre duas coisas. Quando o Efron, ele perdeu o Vav, ele perdeu a sua conexão com Deus, ele perdeu a sua conexão espiritual. Olha que incrível, aos olhos dele, ele achou que ele está melhorando, que ele está crescendo, mas ele está perdendo uma letra do nome. O que o nome de uma pessoa representa? Representa a sua essência verdadeira. Ele está perdendo uma letra, ele está perdendo da sua essência. Ele acha que ele vale mais, só que na verdade ele está valendo cada vez menos. A gente tem que ter essa consciência, isso é parte do nosso trabalho espiritual, a consciência dessa luta que a gente tem dentro da gente, do material e do espiritual, essa luta dentro de Rivka. A própria Torá vai trazer para a gente, a Rivka sentia que o bebê, que ela achava que era um bebê só, na verdade eram dois bebês, eles estão se mexendo lá dentro, ela não está entendendo, se mexe em coisas espirituais, se mexe em coisas materiais. O que está acontecendo com esse bebê? Ela vai perguntar na Yeshiva de Shem Ever para Deus, Deus, o que está acontecendo? E Deus responde para ela, não é uma pessoa só, são duas pessoas, são dois potenciais no teu ventre, um vai estar ligado mais com o material e um vai estar ligado com o espiritual, e essa é a nossa luta verdadeira durante a vida inteira entre o material e o espiritual. Toda vez que eu alimento o espiritual, o material ele perde um pouco da força, diminuem os desejos do mundo material. Mas quando eu dou força para o mundo material, quando eu vou atrás dos desejos, eu estou tirando automaticamente a minha força espiritual. A gente pode viver uma vida inteira sem essa consciência e a gente vai acabar se entregando para os prazeres do mundo material, afetando o nosso lado espiritual sem perceber. Vamos dar um exemplo no dia a dia. Quantas vezes na vida, quem nunca acabou de almoçar, já está completamente saciado, não precisa comer mais nada, o corpo ele já nem aguenta mais comida, já está bem alimentado, e a pessoa vê um pedaço de bolo de chocolate, ela vai comer. Por que ela vai comer? Porque ela não tem autocontrole, ela não precisa mais disso, isso não vai fazer bem para ela, isso vai deixar ela empanturrada, vai fazer mal para o corpo, mas principalmente a gente tem que entender que vai fazer mal para a alma dela. Ela está escolhendo se afundar no mundo material automaticamente, não tem escolha. Quando você investe no mundo material, você está abrindo mão um pouquinho do teu mundo espiritual. O Rav Shlomo Brevda, Zecher Tzadik Livracha, ele conta de um aluno que era muito bom menino, ele quer ir para um bom centro de estudos e ele pede ajuda ao Rav Brevda, indica para ele um lugar onde ele poderia crescer. Depois de um tempo, o menino estava de volta, ele falou, você não foi lá para o centro de estudos? Ele falou, eu fui, mas eu fiquei extremamente decepcionado, não é lá que eu quero continuar, eu quero que você me indique um outro lugar. E o Rav não entendeu, como assim? Eu te indiquei um dos melhores lugares, os meninos que estudam muito bem. E o rapaz falou, olha, você tem razão, Rav, eu cheguei lá, a hora que eu entrei no Beit Midrash, o lugar de estudos, eu saí maravilhado, as pessoas estudando com vontade, tá? Cada um lá lutando por uma página de Guemará para entender, e mais um pouco, e mais uma explicação, e se aprofundar um pouco mais. O amor pela Torá, eu achei incrível. Eu pensei naquele momento, eu cheguei no Olam Habá, eu estou no mundo aqui dos sonhos. Mas quando chegou na hora do almoço, eu percebi que a maioria dos rapazes, eles devoravam aquele almoço com o mesmo amor, com a mesma vontade que eles estavam estudando lá no Beit Midrash, e isso me desanimou. Eu achei que eu ia encontrar pessoas com autocontrole, pessoas que comem para viver e não que vivem para comer. E infelizmente eu percebi, não é o lugar aonde eu quero investir para o meu crescimento, eu quero que você me indique um outro lugar. E esse rapaz, ele tem razão, não importa se a pessoa ela estuda muitas horas por dia, mas ela se entrega para os prazeres materiais, ela faz as coisas sem autocontrole, ele em vez de comer para manter o corpo saudável, ele come tudo que ele tem vontade, ele come
e ele não para pensar o quanto pode estar fazendo mal para ele, ele come coisas que não são saudáveis, tudo isso vai afastando a pessoa do lado espiritual. Então a gente tem que ter o autocontrole. Óbvio, não estamos falando aqui que a pessoa tem que virar um eremita e a pessoa tem que viver só de comer pão seco e água. A gente não está falando que a pessoa deve ir morar no alto da montanha, se isolar do resto do mundo, mas a gente deve fazer as coisas com equilíbrio. Olha que interessante, todo o nosso sistema digestivo, ele está na barriga. A exceção é a nossa boca. Por que Deus não criou a boca já na barriga? Você se alimenta diretamente pela barriga, não precisa vir pela boca. Por que a boca ela está na cabeça? Deus está dando para a gente uma dica. Não come com a barriga, come com a cabeça. A boca está perto do cérebro. Pensa antes de comer se isso faz bem para você. E comida é só um exemplo. Todos os prazeres do mundo material, sempre a gente tem que se questionar. Realmente eu preciso? Para que eu estou fazendo isso? Aonde isso vai me dar energia para conseguir fazer as coisas espirituais que eu vim fazer aqui nesse mundo? Se a gente começar a se questionar, se a gente tiver mais autocontrole, certamente eu estou dando força para o meu lado espiritual e eu estou abrindo o meu caminho para o meu crescimento. Shabbat Shalom.